noite, boa noite. Bia Rodrigues, Juliana, tudo bem, Júlia? Tudo bem? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrando, o pessoal começar a entrar. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Setembro Dourado, né? Que a gente escolheu essa temática para falar sobre a prevenção e a detecção ao câncer infanto-juvenil. A Márcia chegou. Boa noite, Márcia. Tem mais gente para entrar, né? A gente aguarda mais um pouquinho. Bom, enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Aline Viana, sou psicóloga e especialista em psicologia e oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer. E hoje eu e a Márcia vamos falar um pouco aqui sobre a prevenção e a detecção do câncer infanto-juvenil, né, pelo Setembro Amarelo. Deixa eu ver como que a gente pode fazer aqui para... Bom, primeiro deixa eu dizer para vocês que é a primeira live, né, então a gente ainda está se organizando aqui como é que a gente entra, como é que a gente dá continuidade. Eu que chamo a Márcia para entrar na conversa, como é? Ah, aqui, achei, Márcia. Agora vamos ver se... Boa noite a todos. Boa noite. Pronto, agora sim. Aconteceu. Aconteceu, hein? A primeira live, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeira live do Psivida em Oncologia. Que coisa Pois boa. não é? Boas-vindas a todos, boas energias a todos nós, não é? Numa sexta-noite. Vamos Estamos nessa. aqui para pensar um pouco, falar um pouco, né, sobre o Setembro Dourado. Com o maior prazer. Com você aqui fica tudo mais fácil, né? Já Vou tem ficar um sem pessoal. óculos, mas se Tudo atrapalhar bem. eu tiro de novo. Bom, a Márcia dispensa apresentações, né, gente? Mas vamos lá. A nossa querida Márcia, nossa grande e eterna mestra, né, mentora do Psivida. Nosso grupo é um grupo muito querido, muito especial, composto de pessoas muito competentes, muito especiais também, muito queridas, que têm uma grande experiência para contribuir, para dividir. Não é? Então a gente precisa, a gente aprende todo dia quando a gente se reúne, quando a gente está junto, né? Cada uma de nós tem uma experiência, tem uma trajetória, mas em algum momento a oncologia atravessou as nossas vidas, os nossos caminhos se cruzaram, né? E a gente, a partir desse discurso que a gente ouve do paciente, a partir dessas falas, dessas narrativas, a gente entendeu que a gente pode sim formar um grupo e para pensar e falar, né, de oncologia e falar e trazer a questão da psicologia para a oncologia, a gente pode sim dizer e falar sobre isso. E para nós é um prazer falar sobre isso, para nós é uma satisfação aprendermos juntos uns com os outros, né? Todo dia a gente precisa aprender, né? E hoje a gente aprende um pouquinho com a Márcia, que tem também muita propriedade para falar sobre a temática que a gente se propôs a falar hoje, né? Falando aqui do Setembro Dourado. Vou deixar você começar a falar um pouquinho sobre o tema e a gente vai entrando nas questões, né? Vamos Tá fazer um bom. bate-papo mais à vontade. Mais light, né? Porque Né? essa hora a gente merece uma coisa mais light. Eu tenho certeza Né? que todo mundo que está aqui Isso. passou o dia trabalhando, atendendo, estudando, ensinando. Então a Uhum. gente vai fazer uma coisa mais light. Eu acho que é super importante.
Nosso sextou, né, Márcia? É o nosso sextou, né? A gente sexta Sextou trabalhando. com live, né? A Isso gente é sexta trabalho, trabalhando. Márcia? Uma falada que a gente gosta é trabalho? Assim, Olha, no sentido de, pô, vou trabalhar. Para mim não é, para mim é um prazer, não, acho que não. Né? né? Não é trabalho. Né? Óbvio que é sim, Nesse sentido, né? mas Nesse nesse sentido sentido, que as pessoas atribuem, né? né? A gente gosta muito do que a gente faz. Uhum, uhum, é. Acho que a internet da Márcia deu uma travadinha. Né? Outras pessoas É. que trabalham também com essa área, né? Lidam com Uhum. câncer infanto-juvenil. Bem, falar do Setembro Dourado, e é muito interessante que é no mês que todo mundo costuma lembrar muito do Setembro Amarelo, né? Exato. Que é o Uhum. mês onde há esse movimento básico internacional para falar sobre a prevenção, Importantíssimo também, né? importantíssimo, Importantíssimo. ó, né? Fundamental. Fundamental para falar sobre prevenção ao suicídio, mas a gente também tem outras coisas importantes para a gente pensar, né? E o Uhum. Setembro Dourado está aí. O câncer, essa campanha que é nacional de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, que é um câncer que pode aparecer de 0 a 19 anos, nos seus mais diversos Uhum. tipos, é uma situação muito importante, porque na última estimativa do INCA, que saiu final do ano passado, né, que é sempre uma estimativa para o próximo triênio, né? A gente já tem o câncer infanto-juvenil com cerca de 4% dentre os outros tipos de cânceres. Até então, nós tínhamos uma média, até 2015, quando eu defendi o doutorado, estava em torno de 3%. Então, cada dia mais, a gente precisa falar sobre essas coisas. Indispensável, a gente precisa falar, E, é verdade. e precisamos estar atentos, porque tem um detalhe muito significante, né, nesse diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que é o fato de que sinais e sintomas são muito confundidos com muitas outras doenças comuns É da verdade. infância. Uhum. Tá? Então, é uma criança que está sempre roxa aqui, roxa ali, está com dor no pé, está com dor no braço, e aí tem aquela velha história, leva no médico na emergência, é uma virose, leva, não, é dor do crescimento, São que também sintomas pode facilmente ser. confundidos, né? Exatamente. Mas eu acho que, o que a gente precisa observar nisso também é o seguinte: a criança ela não inventa sintoma. Não. Se ela está dizendo que está sentindo alguma coisa, ela está sentindo alguma coisa e isso precisa ser A gente precisa ter considerado. atenção, tá? Atenção. Porque às vezes a gente está numa cultura que tende a minimizar a dor da criança, minimizar o mal-estar dela. Vem aqui, caiu, a mamãe vai te dar um beijinho e logo vai passar. Uhum. Exato. Isso é um risco. Não que as pessoas façam isso de uma forma deliberada. Óbvio, tem muito afeto envolvido, mas é preciso que a gente também tenha atenção. Mas pode ser uma virose. Casos de viroses existem, são muitos. Mas também é preciso que você, se for uma situação recorrente, que você tenha atenção para alguns sintomas, né, específicos, né, que se confundem com outros tantos, mas é muito importante que você leve a um médico específico. Eu conheço famílias e situações que não se preocupam em levar as suas crianças uma vez por mês ao pediatra, e aí eu não estou falando apenas de quem tem plano de saúde. Uhum. A gente tem as clínicas de saúde da família, a gente tem os postos de saúde, crianças pequenas são levadas praticamente durante o primeiro, segundo ano de vida para várias vacinas. Né? São cuidadas e devem ser cuidadas. Então, ali também é um espaço onde você pode trocar, onde você pode conversar com a equipe de saúde, você pode fazer uma marcação. Não se trata apenas do plano de saúde. Sim. Se trata também de você Do ter acesso à saúde, do né? acesso à saúde, e apesar de nós estarmos num tempo, né, onde a gente está vendo o sucateamento da saúde, e aí falando do nosso estado, do nosso município, a gente
cada vez a gente vê mais esse sucateamento e essas diversas divisões, ainda assim, isso não pode ser motivo ou desculpa para a gente deixar de lado a queixa, principalmente aquelas que são recorrentes nas crianças. Isso que eu ia falar, Márcia, atenção à queixa, né? Mas a atenção à recorrência dessa queixa, não é? Às vezes é uma dor de cabeça, né? E reclama da dor de cabeça num dia, no outro também uma dor de cabeça, ou então um outro sintoma, um vômito que não seria, né, justificado pelo, sei lá, gestão de alguma coisa. É a atenção à recorrência desses sintomas, não é? Sim. É importantíssimo você buscar um pediatra. Né? A gente tem os hospitais universitários também, que a grande maioria deles são bem mais especializados, mas há algum tempo atrás, e aí vou precisar em torno de 10 anos, um pouquinho menos do que isso, um pouquinho menos, um pouquinho mais, nós tivemos aí, temos grandes grupos que trabalham, os Unidos pela Cura, que junta organizações não governamentais, profissionais da oncohemato, da oncopediatria, né, outras instâncias, que buscam, e fizeram isso durante muito tempo, fazer um treinamento com pediatras na atenção básica. Por quê? Grande parte das crianças chegavam para o seu diagnóstico com os sintomas, obviamente, né? E com o seu quadro, a princípio já avançado ou com uma doença um pouco mais agressiva. E aí, obviamente, tinha que correr, né, para entrar no processo de tratamento, embora isso é muito interessante. O câncer na criança, e principalmente os mais recorrentes, que são a leucemia, né, os tumores de Wilms e outros retinoblastomas, né, alguns tipos de linfomas, eles podem ser mais agressivos, mas eles também têm uma boa resposta Sim. ao tratamento. Márcia, deixa eu te interromper um minutinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal. A imagem da Márcia tá ok ou tá travada para vocês? O seu áudio tá perfeito, mas para mim a sua imagem tá travada. É só para mim, para mais alguém tá assim. Se for só para mim, tá tudo ok. Mas o seu áudio tá perfeito. Tô te ouvindo super bem. Só a imagem que travou. Então vamos ver. Eu vou mudar aqui para o meu 4G. Tá travada. A Juliana tá falando que tá travado também. Tá, Júlia? Ah, então peraí. Ih, tá para todo mundo mesmo. Achei que fosse só comigo. Mas coisas da internet, né, gente? O áudio tá perfeito, isso. Quando travou, eu achei que o áudio fosse travar também, mas o áudio ficou ok. Aí agora que eu reparei que realmente está travado. Vamos esperar um pouquinho a Márcia voltar. Mas isso que ela está falando, ela ia começar a falar, né, a respeito da resposta da criança, porque os tumores, alguns tipos de cânceres na criança têm um desenvolvimento muito intenso, né? Pode ser muito grave. Espera aí que a Márcia está pedindo aqui. Ué, eu tô aceitando, Márcia. Voltei. Pronto, agora sim. Agora, acho que agora vai. Se travar aí, gente, vocês, por favor, falem. Isso, avisa pra gente, que eu tava achando que era só pra mim. Mas você estava falando sobre o desenvolvimento do câncer na criança, né? Que tem aquela questão que pode ser muito, muito grave, né? Mas, em compensação, a resposta ao tratamento, o organismo da criança responde muito melhor ao tratamento, muito mais rápido também. Sim, na mesma intensidade da gravidade, né? Sim, tem uma boa resposta. Até a estimativa de 2016, mais ou menos, a gente tinha
o INCA dava em torno de 70%, 75% de chances, Sim. né, de vida após um diagnóstico. Uhum. E a gente já Sem encontra nesse metástase, né? último. Quando já encontrava, quando já tinha, já estava mais avançado, essa estatística vai para 30%, né? Mas Isso. Só que por isso a agora, importância da detecção precoce, detecção né? precoce, porque a gente não tem como prevenir, né? Exatamente. Mas é muito interessante que nesse tempo, para esse último triênio, a estimativa já está em 80% de chances de cura. Então, ainda que agressivo, a gente tem, né, a gente, né, não sou médica, mas a gente Uhum. faz parte da equipe multi, A né? ciência, né? A Mas ciência a tem ciência tem, possibilidades, né? né, tem Avança muitas nesse sentido. possibilidades. Avança e avança, olhos vistos. A gente tem um Uhum. exemplo disso até mesmo com relação à própria pandemia, que uma vacina, que eu acho que a última que foi, a catapora levou 4 ou 5 anos, essa a gente tem várias vacinas em menos de um ano. Né? Então a ciência, a biomedicina, a biotecnologia avança, a farmácia, enfim, avança a olhos vistos e a gente precisa fazer uso disso. Precisa fazer uso Sim, desse conhecimento. verdade. Não é uma experiência fácil, né? Não. Não é fácil atravessar um câncer em qualquer etapa da vida, né? Mas quando a gente pensa num câncer infanto-juvenil, né? É algo que atravessa a vida da família, atravessa a dinâmica da família, né? Sim. Acho que a primeira coisa é esse confronto com o diagnóstico grave, não é? Quer falar um pouquinho sobre isso? E principalmente na nossa cultura, e eu acho que para a maioria das outras culturas, eu não conheço todas, mas Uhum. ela, na cultura judaico-cristã, ela é sempre vista como um anjo. Né? Sobre Sim. ela nada vai recair, porque afinal, entre aspas, ela não tem pecado, né? Porque a Uhum. doença ainda tem esse viés de Como uma se certa fosse, né? Como se fosse, né? expiação, Um né? castigo, né? Castigo divino. Tanto que muitos pais, na pesquisa que eu fiz para o meu mestrado, eu fui ouvir as famílias, né, sobre como elas, né, encaravam o diagnóstico das suas crianças, filhos, netos, enfim, primos, sobrinhos, afilhados, enfim. E quase que 100%, né, das pessoas entrevistadas, né, com as mais diferentes filiações, diziam dessa desorganização civil pessoal diante do diagnóstico. Porque câncer, né, como diz Goffman, ainda tem, né, alguma coisa de peso, ainda transita pelo imaginário como uma doença que mata, que causa dor, sofrimento e morte exatamente nessa ordem. Uhum. Então, isso leva qualquer família, né? Qualquer família, mas pelo menos as que nós entrevistamos, num primeiro momento, quem recebe, né, esse diagnóstico da família, a sensação é de desmoronamento, que a gente, né, Uhum. psicanálise chamaria uma sensação de desamparo, né? Reatualiza Desamparo, a sua sensação de desamparo existencial. Peraí, né? Tudo que eu pensava, tudo que eu projetava para os meus filhos, para o meu filho, pode ser interrompido em algum momento por Eu causa atendi dessa doença? eu recebi falei com uma mãe, numa outra ocasião, que a criança tinha recebido um diagnóstico de câncer, e aí a mãe falou assim, acho que em pouquíssimo tempo ela começaria o tratamento, e a mãe falava assim, eu ainda não processei a informação, eu tô fazendo o que a equipe está pedindo para eu fazer, eu vou lá, eu marco a consulta, eu marco a quimioterapia, daqui a pouco eu vão marcar a cirurgia, e eu ainda não entendi o que aconteceu, eu simplesmente estou fazendo. Eu simplesmente estou E, fazendo, mas eu ainda não entendi o que aconteceu. Eu isso ainda não internalizou na nossa família o que está acontecendo. A gente está no piloto automático. uhum. E às vezes esse tempo da doença oncológica aí para todas é tão corrida
que não dá tempo, não há tempo hábil para a família poder dar um sentido, simbolizar aquilo que está acontecendo. Se ela está no piloto automático, tá ótimo. Ótimo, entre aspas, mas é o possível para ela naquele momento. É o que está permitindo que ela dê a continuidade, inicie, né, na verdade, inicie o tratamento dessa criança. Exatamente. Né? Ela está iniciando. É da forma como é possível para ela naquele momento, ela está iniciando. Né? E assim ela está se implicando. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento. O nosso medo e o nosso temor é aqueles que dizem não tem nada disso e vão embora com a criança. Né? Aqueles que ficam... Ou que aquela criança que está apresentando sintomas recorrentes e alguém, aquele cuidador, ou a mãe, ou o pai, ou algum familiar não está conseguindo escutar aquele sintoma. Sim. Não sim. Esses nos preocupam. Esses preocupam bastante, né? Porque a gente sabe que a questão do tempo é primordial, né? Para a detecção precoce, por conta desse caráter, né, agressivo da doença, né, esse caráter rápido de evolução da doença, o tempo é uma luta contra o tempo, na verdade. Não é? Sim. Que a medicina precisa empreender e precisa começar. Então, é uma situação de desorganização, não só para aquele que recebe, mas também para toda essa família como um sistema. Qual era o lugar daquele filho nessa família? Quais eram as expectativas que cada uma dessas pessoas, enquanto representante dessa função de cuidado, né, na função materna, função paterna, enfim, quais eram as expectativas que tinham sobre aquela criança e agora que ela está doente? Sem falar que uma criança adoecida por qualquer coisa também tem os outros vieses da vida. Né? Quem é que trabalha nessa família? É a mãe e o pai? Quais são as condições socioeconômicas? Quais são as condições de local onde eles vivem também? Alguém pode se dispor ao cuidado integral dessa criança? Alguém pode deixar de trabalhar para cuidar dessa criança? Será que tem outras crianças na família? Será que tem outros irmãos mais velhos ou mais novos? E aí, como é que essa família se reorganiza? Qual é a rede de apoio que aquele pai, que aquela mãe, enfim, ou que aquele que cuida, os pais, as mães, a quem eles também podem recorrer para ajudá-los nesse dia a dia? Porque é um tempo de completa entrega. Sim. É um investimento alto no sentido que tem toda uma expectativa de apostar que aquele tratamento vai dar certo, de seguir as indicações médicas nos mínimos detalhes, sem falar, né, nas perdas das expectativas dos pais, mas também nas perdas que a criança vai ter. Ela não vai poder ir à escola, porque ela não pode ficar depois de uma quimioterapia, de um tempo de internação, ela não vai poder voltar à escola, né? Na aglomeração, imagina, nesses tempos pandêmicos. Então, aí nem se fala. Ela vai poder andar sem chinelo na rua, pegar chuva, né, uma semana depois que fizer a quimioterapia. Quer dizer, o corpo reage de formas... Se a gente pensar numa criança que... Se a gente pensar numa criança que passou por um transplante, por exemplo, um transplante de medula, né, que exige um cuidado ainda... mais específico, não é? Mais específico. De proteger a criança, né? Que fica completamente sem imunidade, não é? Sem imunidade e é preciso, não é? Então, tem uma série de situações que a gente também precisa levar em conta, até para que a gente possa minimamente acolher aquela família que está ali acompanhando aquela criança, né? Seja lá qual for o papel desse adulto, né? Desse responsável por aquela criança naquele momento. E aí eu fico pensando, Márcia, como que esse adulto pode ajudar essa criança, né? Mas para esse adulto conseguir ajudar essa criança, ele também precisa ser visto. Né? Como essa mãe que está no piloto automático. Ela está no piloto automático e ela está fazendo. Né? Mas em algum momento
usando uma expressão corriqueira, né? A ficha cai e quando cai, né? Como é que a gente cuida dessa mãe para que essa mãe consiga cuidar dessa criança? Como é que a Uhum. equipe pode ajudar a mãe? Como a equipe pode ajudar a criança, né? A atravessar esse momento? E aí tem uma coisa muito interessante, né? É, a gente sabe que a criança está bem, ou aceita melhor as situações, principalmente quando o pai e mãe, ou o responsável, vou usar o responsável que é melhor, né? Consegue acreditar naquilo que está acontecendo com ela, acreditar no sentido de eu acho que essa situação é melhor para você. Vou dar um exemplo do dia a dia, entrada na escola. É preciso que os pais acreditem que a escola é algo que é importante. Creche, né? Escola, Uhum. jardim. É algo, é um espaço da criança para a criança, até para que ela possa se ver nesse ambiente novo. O hospital é um espaço inóspito, completamente, entre aspas, estéril. Né? O mundo fica do lado de fora, literalmente. Que é um lugar de Então, cuidado, mas pode ser um lugar ameaçador também, não é? muito ameaçador, porque o corpo da criança ele já é invadido pela doença, né? Sem que a gente possa ter, né, qualquer posição aí para barrar, Uhum. ele também vai ser invadido pelas situações do próprio cuidado. Né? Então vai ter, né, uma punção venosa, vai ter que fazer o mielograma, vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, se for transplante de medula óssea, vai ter que fazer a ablação dessa medula, tem a rádio. É uma série de intervenções, né, que são invasivas para o corpo da criança. Pois é, e essas intervenções, muitas vezes a criança, quando chega nesse momento das intervenções, ela já pode estar muito cansada também, porque até que se chegue ao diagnóstico, tem toda uma investigação, tem uma série de exames, tem uma série de situações novas e difíceis que ela já está enfrentando. Então ela já chega, às vezes, para esse tratamento, para esse cuidado, já cansada, já E os pais resistente. também, né? Os E às pais vezes os também. pais também, os responsáveis também. Eu lembro de uma situação que eu acompanhei como participante do projeto Brincante, né? Que é um projeto que trabalha com crianças da Oncoemato, né? Da clínica de Oncoemato, não só, mas principalmente com essas crianças, e que a mãe, ela levou 1 ano e 8 meses para chegar ao diagnóstico de leucemia da filha. E não tinha questão socioeconômica. A criança vinha sendo tratada em uma instituição particular, né? Porque a família tinha Em um bom tese, com plano de todo acesso, saúde, né? todo acesso, até que alguém, né, da família, se você não quer levar no hospital, porque talvez seja possível. E aí, obviamente, é isso, né? Os hospitais universitários, eles têm um caráter diferenciado, né? Porque ali você tem profissionais que estão na docência, que estão no ensino, na docência, no ensino, na pesquisa, na assistência, e que estão, pela própria, obrigados a estar se atualizando, principalmente se a gente pensa na área da oncologia pediátrica, ou especificamente da oncoemato, que é o grupo que a gente oferece suporte. Então, se a criança estiver bem, e aí eu não vou dizer que a criança entende que ela tem uma doença que pode ser fatal em algumas situações, que ela vai precisar passar por um tratamento que vai gerar uma queda de cabelo, que vai mudar a imagem do seu corpo, que talvez, como já aconteceu várias vezes, em função do adoecimento, ela chega lá sem andar, e aí, às vezes a gente leva um tempo para saber, será que ela pode andar ou não? E a gente vê que aquilo ali tem relação com o próprio adoecimento, e na medida em que o tratamento vai progredindo, essa criança volta a andar, volta a caminhar, enfim, volta a ser criança de uma forma muito integral.
Então, isso é difícil para a criança, isso é difícil para aqueles responsáveis, é difícil para a equipe também. Então, à medida em que esses pais podem ser ouvidos e que essas crianças também têm a possibilidade de lidar com esse mal-estar, essa angústia delas é muito minimizada. Dentro do projeto que eu faço parte, já faço parte do projeto desde 2008, e o projeto Brincantes acontece no Hospital Pediátrico do Fundão desde 2006. Ele acabou de fazer 15 anos de idade agora, dia 16 de agosto, ele debutou. Né? A gente debutou. A gente tem a nossa coordenadora geral e efetivamente uma das criadoras do projeto, que é a doutora Ruth Helena Pinto Cohen. E a proposta, né, de levar a brincadeira para essas crianças, e é uma brincadeira extremamente espontânea, é exatamente isso. Oferecer para essa criança um espaço no qual não é apenas que ela seja criança, mas porque nós acreditamos que pela brincadeira a criança pode produzir uma forma de lidar com o mal-estar que é imposto pela doença, que é inerente a esse adoecimento, muitas vezes. E a criança traz na brincadeira, né? Ela traz, da mesma forma que ela traz essa possibilidade de elaboração dessa experiência, às vezes, antes disso, ela traz uma manifestação no comportamento como um pedido de socorro. Não é? Sim, pode ter uma alteração no comportamento, né? Como uma forma de, oi, me escuta que eu não estou conseguindo aqui, me ajuda a dizer aquilo que eu não estou conseguindo dizer, né? Me ajuda a entender isso que eu estou sentindo. Que ela até diz, né? Que ela até diz, mas o adulto não entende, porque não existe às vezes a palavra, não é? Porque às vezes a gente atende bebês, inclusive. Mas ele ali, de alguma forma, ele vai nos comunicar, né? Vai nos transmitir um certo incômodo. Né? A expressão vem mesmo sem a palavra, né, Márcia? O corpo. A palavra, um grito, um vagido, um balbucio, uma forma de silêncio, não conseguir conter-se no corpo, um silêncio, uma criança que chora muito, uma criança que não chora. Né? Podem ser sinais, né, para que a gente possa fazer uma intervenção, e aí, obviamente, a gente faz isso a partir da brincadeira, para dar a possibilidade dessa criança tratar, né, pelo menos a nível psíquico, esse mal-estar. E a gente aposta e a gente vê, ao longo desse tempo, que realmente isso minimiza a angústia. Isso vai de crianças que são diagnosticadas precocemente, de crianças que entram com uma situação um pouco mais avançada, até crianças que muitas vezes são encaminhadas ou entram em cuidados paliativos exclusivos. Ainda assim, aquela criança é capaz de brincar, porque ali tem algo da pulsão de vida que está circulando. Então, nos preocupa muito quando uma criança deixa de brincar. Porque brincar é vida. Tem ali um investimento. E aí o brincar pode ser uma contação de histórias, uma história que ela nos conte, que ela crie. E elas sempre nos surpreendem. Né? As pessoas tendem a achar que criança com câncer, tadinhas. Né? E eu digo, mobiliza muito as pessoas, né? E talvez a gente precise escutar essas pessoas. O que mobiliza tanto, né? Porque quando a gente está lá, eu brinco dizendo, né, para os meus alunos, principalmente, falei, gente, olha, elas conseguem fazer de nós gato sapato. Porque na brincadeira que a gente oferece, no tratamento, né, que a gente oferece para ela a partir desse olhar da psicanálise, ela é o sujeito da ação. Então, o que ela sofre, ela pode reproduzir no meu corpo. Porque qualquer oficineiro brincante, que são os alunos de graduação, né, das universidades que participam do projeto, nós somos objetos de brincar. Então, ela pode fazer do nosso corpo também um brinquedo que ela pode manipular. Então, já aconteceu, né? Não só na enfermaria, mas também nas oficinas, de que eles matam o oficineiro. Já me agarraram para que eu
pudesse ser examinada, né? E eu tinha que brigar para não Eu já deixar. tomei várias injeções, né? Nossa! Né? E tá doendo, você não tá gritando por quê? Né? Tem que gritar, tem que Claro. gritar. Como Né? não? Então, na medida em que ela ali, né, ela é a agente da ação, quando em todas as outras situações, nesse ambiente, ela é agente da passiva, Passiva, né? ela é passiva, ela tem que Ali se ela pode ser submeter a sujeito, isso, né? ali ela pode ser sujeito. Até para olhar para mim e dizer, não quero brincar com você. Ah. Ok, tudo bem. E o profissional entender, não é, a potência dessa escolha, o efeito que essa escolha produz na subjetividade, no psiquismo da criança naquele momento de dor, não é? Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós, nesse momento, nós estamos fazendo as intervenções via remota. Né? Começamos por WhatsApp e aí descobrimos que dá para jogar jogo da velha via WhatsApp. Elas nos ensinaram, eu não sabia. Dá para jogar mímica, brincar de mímica via WhatsApp. Você sabia? Nem eu. Descobri com elas. E agora, né, nós já temos tela, né? Já estamos mediados por tela. A gente tem uma oficineira lá, né? E quando a gente utiliza o smartphone, quando a criança tem smartphone, a gente entra em contato com o pai, se apresenta e vai fazendo essas intervenções. É muito interessante porque eles fazem coisas assim que você diz assim, como é que essa criança inventou essa história? Então eles brincam de esconde-esconde, eles, né, reclamam, às vezes, teve um que esses dias a gente estava lendo um relatório que tinha uma enfermeira fazendo curativo enquanto ele estava brincando com a oficineira via tela. Tava lá, e tava ao mesmo tempo perguntando o que a enfermeira estava fazendo, e tava contando para ela, e veio uma outra enfermeira saber, com quem é que você tá falando? Tô falando com a minha amiga do brincante. Você, por favor, vai fazer o seu trabalho? Olha. Tipo assim, me atrapalha? Não, porque já tem ela aqui mexendo no meu curativo. Eu tô querendo brincar, né? Então ela, como as pessoas, né, uma palavra muito usada, elas se empoderam, mas a gente já acredita que ela é um sujeito. E por ser um sujeito, ela pode fazer essas coisas, né? Ainda que nesse momento, né, nessa intervenção via câmeras, né, celulares, telas, ainda assim é importante e ainda assim o brincar acontece. Ainda assim ela se utiliza desse tempo, desse encontro que é contingente, para poder brincar, para poder colocar ali na sua brincadeira, e a gente, óbvio, analisa esses relatórios posteriormente, e a gente vê, nesse brincar ainda parece uma forma de elaboração para dar conta desse sofrimento, que é imposto pela doença. Né? Ainda que mediado pelas telas, não é? A gente está aqui sendo atravessado por essa tecnologia que eu acho que, sinceramente, é um caminho sem volta. Não é? Sim, por mais que tenhamos dificuldades e resistências, eu me incluo aqui em primeiro lugar, né? Mas é um caminho sem volta. A gente vai precisar elaborar essa experiência, a gente vai precisar produzir até literatura a esse respeito. Né? A gente vai precisar trocar para a gente construir um saber nesse lugar também. Não é? Óbvio, eu também sempre fui muito resistente, né? E aí, na clínica, estrito senso, né? Como assim? Vou ter que deixar de ir para o consultório? Bem, é o que sobra, né? Tela. E eu ficava pensando, gente, isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Mas aí, na medida em que eu fui ouvindo, né? Aqueles que eu atendo, ouvindo outros relatos, na medida em que na escola, enfim, nos encontros, porque o Brincante também é um laboratório internacional, né? Criado pela Judith Miller, que é
é a filha de Lacan, era, porque ela faleceu há pouco tempo, mas enfim, né? Tem aí o Miller, que era o marido dela, tem Henrique Lohan e outros que estão à frente. Então, a gente começou a observar, né, quando a gente se encontra para a nossa conversação mensal no CIEM, e a gente vê que é possível, né? Mesmo que não seja nesse espaço do hospital, quando a gente vê a clínica propriamente dita, tem algo ali que se transmite e você vê, poxa, tem efeitos. A psicologia não entrou no hospital? Sim, né? Por que que a Quando gente não diziam pode... que não, né? Entrar na tela. Então, por que não pode entrar pela tela? Não é? Usar a tela, né, a nosso favor. Né? Exato. E é muito interessante que nesses tempos pandêmicos, essa tela fez assim uma abrangência de situações, né, para muitas outras coisas. Possibilidades, né? É a gente olhar com o olhar de entender que tudo isso pode sim ser possibilidades. Né? E não Por entrar. exemplo, nós não imaginávamos, né? Nós ficamos um tempo paralisados, assim, como é que a gente vai fazer com aquelas crianças? Né? Do ambulatório não, mas da enfermaria. E aí a gente foi tentando. Foi ensaio e erro, acontecimento. E aí eles começaram a nos ensinar e a gente começou a... E aí continuamos. O Projeto Brincante continua efetivamente funcionando e aprendendo com essas crianças. Né? Aprendemos muito também com esses pais, mães e responsáveis. Muito, muito. Alguns responsáveis que no primeiro momento falavam da sua dor, porque na pesquisa eu ouvia basicamente esses familiares, falavam das suas dores, falavam da desorganização afetiva na família, relação de casal, a relação dos irmãos com aquela criança. Então, o projeto também tinha uma aposta, a gente tinha presencialmente um grupo de mães, do qual participavam mães que já passaram por aquele percurso, né? A gente também tinha mães coterapeutas, e isso permanece. De uma certa forma, isso permanece. Então, o vínculo, o trabalho, né? O poder, pelo menos, a gente não vai fazer psicoterapia, nem com as crianças. Sim, não, e nem a com os familiares. A nossa proposta não é essa. Mas nós sabemos que esse tipo de trabalho é terapêutico. Né? Traz benefícios. Sim. Tanto que a gente pode, obviamente, a partir do nosso referencial teórico, observar literalmente situações acontecendo ali e correlacionar e apresentar em congresso, porque o Brincante também é um projeto de pesquisa e intervenção. Então, ele tem vários desdobramentos e funciona, e principalmente para aquelas crianças, que eu acho que elas são o nosso foco. Algumas pessoas vão dizer assim, mas basta distrair a criança. A gente não quer distrair. A gente não quer distrair. Não tem como. Como se desviar esse foco fosse o caminho para elaborar a experiência. Não se elabora uma experiência se desviando dela, não é? Se elabora a experiência vivendo essa experiência, não é? E construindo, elaborando. Criança, né? E dando para a criança esse lugar de protagonismo. Né? Porque normalmente ela não tem. E ali a gente dá, ao brincar, ao dizer para ela que ela pode escolher com que ela quer brincar e se quer brincar, ela tem um lugar de protagonismo. Ela assume esse lugar. Somos coadjuvantes, somos, como elas dizem, por objetos de brincar. Né? E somos mesmo. Né? Somos, a gente assume esse lugar que elas nos colocaram. E isso é fantástico, porque isso tem resultados efetivos. E que, obviamente, isso inclusive na própria equipe, a gente nesse tempo, a gente tem contato com a assistente social, com o pessoal da medicina que nos ajuda, por exemplo, dizendo quais são as crianças que estão internadas hoje e tal, manda os telefones, enfim, para a gente fazer os contatos.
as enfermeiras. Então, de vez em quando, a gente recebe um contato, né? Vocês estão fazendo falta. Esse hospital está muito estranho. Está faltando alguma coisa. Mas As crianças estão definitivamente não é uma distração, não é? Não é uma distração, não é uma distração. Né? Várias vezes que a gente vai, né, quando a gente está pessoalmente, que a gente vai para a enfermaria, as oncos, né, às vezes chegam para mim e dizem assim, aquela criança ali, não sei, não sei, tem alguma coisa, né? Será que ele vai aceitar brincar? Será que não vai? E aí a gente vai tentar também, né? É uma aposta. E aí a gente vai, começa a brincar, a criança, né, consegue seguir, depois a médica consegue vir, consegue examinar, né, consegue observar que, opa, peraí, aquela criança que parecia e que até podia estar entrando num processo um pouco mais depressivo, porque tem as medicações, tem tudo isso que são situações que são necessárias, né, para que se observe. E aí não é bem isso, né? Então não patologiza, né? Mas em compensação, será que ele vai aceitar brincar? Será que vocês podem? Será que ele pode colaborar? Também não aceitar brincar? Né? Né? Porque talvez seja a única, talvez seja uma das poucas situações em que ele pode dizer não, eu não quero. Eu diria que é a única. Né? E aí não só o projeto Porque Brincante... não pode recusar uma quimioterapia, não pode recusar uma radioterapia, não. Né? Não pode recusar praticamente nada, tem que aceitar tudo, né? E talvez esse seja o único lugar onde ele pode ser protagonista. E aí, possibilitar, né, esse protagonismo pode ofertar a essa criança a possibilidade de uma potência que vai contribuir para o tratamento dela. Né? Ela vai criar alguma coisa nova, né? Ela vai dar um significado, ela tem a possibilidade de simbolizar aquilo que ela está vivendo no corpo, no real do corpo. E aí, óbvio, né? E aí, falando do lado, né, da psicologia hospitalar propriamente dita, que a gente transita, né? Nós somos todas psicólogos hospitalares. Para psicologia, para dizer não para psicologia, é a única coisa que qualquer paciente pode. Ele não pode dizer não para mais ninguém da equipe. Para psicólogo ele pode. Criança, adulto, adolescente, idoso, né? Velho, idoso, qualquer um. Para psicologia, eles podem dizer não, porque eles serão respeitados. É diferente da comida que chega, né? É diferente da enfermagem que precisa mensurar os sinais vitais. É diferente. Na hora que ele conseguiu dormir um pouquinho, né? É diferente da ausculta que o médico precisa fazer. Então, e é muito interessante que quando a equipe é uma equipe afinada, e eu acho que no hospital pediátrico tem isso vale tanto para o espaço de quimioterapia, que é o Aquário Carioca, tanto para a enfermaria, eles conseguem, inclusive, participar do processo. Eu lembro de uma situação, isso deve ter uns 5 anos mais ou menos, em que nós tínhamos uma enfermeira que ela arranjou, enfim, não sei, cada criança que internava, ela pedia para a criança cuidar de um boneco que também tinha um catéter, né, de veia profunda, com um sorinho. Então, olha, cuida, porque ele está precisando de atenção, enfim, as crianças aceitavam. E eu lembro de uma situação de uma menina, de uma delas, né, das muitas que a gente já acompanhou, que o médico foi atendê-la num dia e ela falou assim, antes de mim você tem que atender a ele, que era um boneco dela até nesse dia, né? Você tem que atender a ele. E o médico topou, foi lá, escutou, perguntou para ela, ele fez xixi, ele fez cocô, ele dormiu à noite, não dormiu, tomou injeção, tomou não sei o quê.
ela respondeu a todas as perguntas como uma pessoa muito responsável. Uhum. A partir daí, fez tudo com ele, deixou de lado, e aí ela se deixou examinar. Né? Então, é muito compensador e muito vivo, né? Quando a equipe também reconhece que a brincadeira é uma coisa séria, né? Que não é qualquer coisa, que não é distração, que não é recreação. Faz toda a diferença, né, Márcia? Que isso não possa ter. Aliás, deve, porque está dentro da política nacional de humanização, você ter a brinquedoteca, você ter... Temos, né, no IPPMG temos vários outros projetos ligados, né, hierarquicamente ao espaço da humanização, né? Contadores de histórias, biblioteca viva, doutores palhaços, não, agora é roda gigante, né? Roda gigante, que é o pessoal da palhaçaria, e outros, sonhando juntos, tem vários projetos. Cada um tem a sua característica. Mas é muito interessante, talvez, só talvez, né, por ser aquele mais antigo, né, e que inclui efetivamente toda a equipe. A gente está sempre querendo saber da médica, pode, não pode, dá para ser assim, podemos acompanhar, às vezes, uma punção, só o início, até a criança dormir, a gente sai, porque também tem isso. Nós estamos dentro de uma instituição pública, e a gente também precisa respeitar regras, normas e limites. Existe uma dinâmica que não está ali à toa, né? Não, quando o nosso grupo, né, tá entrando um grupo novo, tem, acho que a doutora Ana, se eu não me engano, que é a responsável pela CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, ela vai até lá, ela orienta, explica para o nosso grupo novo, todo mundo sabe fazer a higienização das mãos corretamente, todo mundo sabe calçar uma luva de uma forma correta, colocar e tirar um capote de uma forma correta, porque afinal nós estamos em uma instituição que trata, e principalmente das nossas crianças, né? Que em algum momento podem estar, né, imunologicamente mais deprimidas, e nós estamos ali. Precisamos nos adequar, né, à instituição. Isso é fundamental. Fazer parte dessa instituição. Fazer parte do grupo. Isso é fazer parte, não é? Isso fazer parte do tratamento. Não é? Isso é fundamental. A gente está, acho que, a poucos minutos de terminarmos. Gente do céu, eu não sei como é que... Eu acho que deve faltar alguns poucos minutinhos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Márcia. Aproveitem, gente, porque, olha... Deve aparecer aí para você? Acho que sim. Tinha aqui alguém pedindo para participar do vídeo. Não, tem gente assistindo. Isso. Sim. Eu queria... tinha uma outra temática que eu queria que a gente falasse um pouco, mas eu acho que não vai dar tempo. Que era sobre as alterações corporais, não é? Sim. Né? Talvez a gente possa depois fazer alguma coisa só sobre isso, não é? Podemos, talvez possamos aliar, né, outras situações. Óbvio que a quimioterapia, né, a própria doença, o próprio adoecimento em si, ele pode gerar alterações físicas na criança, como eu falei, tinha uma criança que estava sem andar, né? Chegou lá sem andar e a gente levou pelo menos 3 meses observando, sem saber se a criança, será que ela andava antes? Será que não andava? Como é que... Até que a gente soube que era em função da compressão, né, medular dela. E para a mãe, para os responsáveis, né? Imagina ter seu filho adolescente, a sua filha adolescente perdendo cabelo. A sua filha, e não precisa ser adolescente, pode ser um pouco menor, de 3, 4, 5 anos, ficando careca, né? Perdendo a forma, e aí no sentido da imagem, como ela mesma se reconhecia. Né?
E a gente precisa Ou estar às ali. vezes perdendo um membro também, não é, Márcia? Perdendo um membro, né? Como a gente vê no toque, né? É, vejo quase convertendo para a psicanálise eu Ai, Raí, só você. O Raí tem uma tese de mestrado maravilhosa. Raí, se bobear você, daqui a pouco vai ser um dos convidados do Se Vida, Ah, hein? Pra gente Raí, fazer um uma abraço, live. Raí. É, Sim, podemos, né? não é? Claro. É, e é muito interessante que como é que essa criança vai lidar com a perda desse membro? Como é que esses pais vão olhar para esse filho No que não é momento mais o de filho que eles tinham construção antes do dessa adoecimento? identidade, dessa imagem, e aí, né, essa imagem que se constrói no inconsciente, como que se atualiza isso, como que é se ver neste novo corpo, não Como é é? que se ressignifica isso? Isso é um processo, né? Que não é de um dia para o outro, não é fácil, mas eu acho que o principal eu acho que é você, e uma característica que a gente tem no nosso trabalho, que tem como fundamento a psicanálise, a gente também somos atravessadas pela psicomotricidade, e a psicomotricidade fala isso, não é qualquer brincadeira, porque é uma brincadeira espontânea. A gente até oferece material, mas o que vai ser feito dali, eu posso usar massinha de modelar. O que vai surgir, não sei. Tem um que faz uma bactéria que me contamina. O outro faz uma pizza. Para ele, uma pizza muito boa. Para mim, uma pizza cheia de pimenta. E eu tenho que comer o raio da pizza. Massinha, né? Porque afinal ele está em jejum, por que ele vai facilitar a minha Porque, vida? lógico. Então, eles vão fazendo as suas criações, né? E o como isso é importante, né? E o Muito, como isso muito. é fundamental e vai fazer a diferença nesse tratamento e vai Porque fazer a isso é pulsão de diferença. vida. Exato. É a criança estar ali sendo olhada de uma forma integral, né? E eu esqueci de um outro projeto que tem lá no IPPMG, como a maioria dos hospitais públicos, que é a classe escolar, né? Também tem. Também tem E classe escolar. importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. Bom, eu acho que nós estamos aqui nos nossos minutos finais. Tô com medo, eu esqueci de botar o relógio aqui para monitorar. Então eu tô olhando aqui agora, mas eu tô com medo de nós sermos interrompidas. Eu acho que Não, falta o pior é interromper, a gente não conseguir salvar. Pois É uma é, já pensou? complicação. Logo a primeira, né? Mas se acontecer na primeira, isso é de praxe, né? A gente está testando, a gente está se Antes que isso, ambientando. pois é, antes que isso aconteça, eu queria muito agradecer, né, a presença de todo mundo aqui nesse nosso sextou, né? A disponibilidade de todo mundo estar aqui, né? Te ouvir, Márcia, é Também sempre uma satisfação, é sempre um aprendizado, né? quero agradecer a todos, né? Raí não precisa se converter à psicanálise, né? Você é muito bom no que você faz, é porque ele é TCC, Sim, sim. trabalha com isso, mas Todas as enfim, mas ele abordagens são importantíssimas, não é, Márcia? todas elas são Todas, todas, todas. extremamente Cada válidas. uma. Nós somos diversos. Nós não poderíamos Sim, nunca, a psicologia não poderia nunca ser uma coisa só, né? são Somos modos de olhar diversos. esse sujeito criança. Exatamente. E Exatamente. não importa, né? O que importa é que a gente estude sempre aquilo, né? Ou aquela Isso. abordagem que a gente escolheu, Exatamente. né? Para a gente poder saber o que está fazendo. Mas de Exatamente. resto, todas elas são válidas, porque a criança não vai perguntar qual é a sua abordagem. Exatamente. Ela vai perguntar se você tem disponibilidade de brincar com ela Para naquele brincar. momento, ou, né? Ou vai dizer, não tô a fim de brincar hoje não, e você vai respeitar. Então, Se ela pode ser ouvida, não é? Em qualquer que seja a abordagem, ela pode ser ouvida, ela sim. pode ser acolhida, ela pode ser escutada, né? É isso que importa nesse momento. Esse é o mais importante. E é tão, sim, é rico o momento e é muito satisfatório. Óbvio, algumas crianças não sobrevivem, né? E muitas a gente acompanha até o último instante, mas você às vezes dá de cara com às vezes 2, 3, sei lá quantos anos depois, você dá de cara
com uma criança no corredor e você não conhece mais a criança, você conhece ela porque você olha para a mãe. Aí você conhece a mãe e lembra, mas você é mãe mas é você, né? E Bom, aí isso. você vê algumas fazendo 16, 17 anos. Esses dias a gente estava fazendo uma live na Unigran Rio, onde eu sou professora, e falando, né? Tava uma oficineira, Cristiane e Mônica, e uma aluna graduanda também falando que conheceu o Brincante. E aí vem um aluno de psicologia dar o testemunho dele. Ele foi uma criança brincante, ele foi um sujeito brincante, né? Nossa, sim, eu quase fui às lágrimas no meio da live, né? Quando ele coloca esse depoimento, Que fantástico, que fantástico. né? Depois eu passei para a Ruth, passei para Márcia Fajardo, enfim, para que são as outras coordenadoras, né? Natália e Gil. E a gente falou, gente, dá certo! É Tá certo, possível! né? É possível! A gente sabe que dá, mas é muito interessante que o discurso dele, esse encontro com aquele hospital completamente diferente, marcou tanto, que inclusive a escolha dele pela psicologia passa por aí. Né? Então, Foi à toa, para né? além de lidar apenas com aquela situação de mal-estar, isso levou ele para a vida, né? Inclusive um encontro com a psicologia. E o quanto há de vida nisso, né? O quanto há de vida no brincar, o quanto há de vida, né? Uhum. Achei que tinha acabado. É, Sumiu e voltou. eu só tô te ouvindo agora. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, né, Márcia? Acho que agora está travando. Bom, É, voltamos. bom, eu tô te ouvindo, eu só não estou te vendo. Também. Não, mas eu tô me vendo. Não, Valeu, me vendo. eu tô me vendo e você tá se vendo. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje agradecendo a todo mundo, Sim, né? Agradecendo também. aos participantes e a esse grupo fantástico que é o Psivida, né? De mulheres espetaculares, como a Nanda falou aí. Um beijão, Nanda. Um beijão para todas. Fiquem. E aí é importante dizer, né, Aline, fiquem atentos, porque o Psivida em Oncologia está se organizando para outras Ah, lives, né, porque eu sim, acho que é sim. importante a gente também transmitir um pouco do nosso fazer, né? Tem Como coisa você boa por falou, aí, né, Márcia? poxa, nossa, tem muita coisa boa, porque cada uma de nós, Tem dentro da coisa boa por oncologia, aí. tem as suas facetas, então tem coisas aí para acontecer entre esse final de ano e principalmente no ano que vem. Isso. Vamos lá. Vamos Vamos lá, que tem lá. muita vida para seguir, né? Tem muita Se vida, vida tem não é à muita toa. vida. Não, não é sem motivo. Um beijão para você, querida. Bom fim de semana. Boa Beijo semana para para você todos nós. também, para todos nós. Agora Muito vamos ver se eu obrigada por consigo estar aqui. finalizar isso aqui e salvar para não perder, né, Márcia? Tá bom, tomara. Tchau. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Beijos, beijos a todos. Tchau. É só encerrar? É só fechar? Será? Alguém sabe me dizer como eu salvo o vídeo? Quando eu clico no X para fechar, ele só me pede para encerrar. Vai ficar salvo? Alguém sabe me dizer? Vamos tentar.